Bolsonaro! 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 Fernando Collor de Mello finalmente foi preso. Tem muita gente aí questionando as circunstâncias em que isso aconteceu, mas eu já afirmo para vocês desde já, esse bandido deveria estar preso desde 1991, quando saqueou as contas da população, fazendo com que pessoas, sabe, pais de famílias, pessoas que tinham sonhos, fossem à ruína e, com muito cuidado no que eu vou falar agora, tirassem a própria vida, porque esse vagabundo roubou a população. Em um país sério, com uma população séria, esse senhor nem nesse planeta estaria. Mas não, como estamos no Brasil, ele virou senador, voltou para a política, estava lá apoiando o Bolsonaro e agora foi preso. Para vocês verem o buraco em que o Brasil está ou sempre foi. E para vocês verem como vai ser difícil tirar o Brasil desse buraco. Se até o Fernando Collor de Mello, que saqueou a população, gente, imagina você ter o dinheiro no banco, no outro dia você não tem mais porque o governo roubou. E a população não fez nada, nada. Teve um ou outro que tentou invadir uma agência bancária, mas desgraçou a vida de muita gente. E tá aí, livre, leve e solto, e tem gente votando nesses desgraçados. Vamos ver aqui a notícia aqui, vamos comentar agora as circunstâncias para você. Tanto faz as circunstâncias, tá, gente? Esse capeta aí não tinha nem que estar na prisão, tinha que estar no inferno. Tinha que estar no inferno. Mas vamos analisar a circunstância. Uma informação que acaba de chegar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aqui dentro de embargos infringentes do Supremo Tribunal Federal, manda prender Fernando Collor de Mello. Ele fala que execução penal, a prisão e início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado em relação ao réu Fernando Collor de Mello, a expedição de um guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos. Então, neste momento, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, diz aqui, diante do exposto, não admito embargos infringentes, considerando o caráter meramente protelatório do recurso, certifique-se o trânsito em julgado, independentemente da publicação dessa decisão. E determino, por consequente, um fundamento tal que o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, seja preso imediatamente. Esse cidadão tinha que estar preso desde ali, ó, tá ali, corrupção denunciada pelos estudantes em 92. Desde 92 esse cara tinha que estar preso. Ele virou senador, gente. O povo vota nele ainda. Então o povo brasileiro, sabe, que está reclamando agora desse rombo do INSS, 6 bilhões. Eu disse hoje na Brado o seguinte, o PSOL está movendo uma ação para que o governo cubra esse rombo e restitua essas pessoas que foram roubadas. Parece loucura, tem muita gente reclamando, mas está certo. Está certo, sabe por quê? Porque o povo que foi roubado, os velhinhos que foram roubados, não tem nada a ver com isso. Algumas pessoas falaram, esses velhinhos votaram no Lula. Mentira! Os idosos, a maioria, votaram no Bolsonaro. Então é o seguinte, o governo tem que ressarcir essas pessoas imediatamente. Como vai fazer? Dane-se. Se o povo é um povo de bril, um povo macho mesmo, ele vai para cima, vai fazer manifestação, os deputados, senadores, para não falar um palavrão aqui, mobilizem a população e vamos para as ruas, igual aconteceu em 2013. Daí sim, mas os velhinhos, eu tenho uma senhora que eu conheço, que ela recebe um salário de aposentadoria, sustenta a neta, e para completar a renda, ela vai lá e pinta pano de prato para vender. Deve ganhar com essas pinturas uns R$100 por mês. E foram lá e arrancaram o dinheiro dessa senhora. Essas pessoas precisam ser ressarcidas imediatamente. Como? Dane-se. Estado que se vire. O pessoal quer, o PSOL, né, o Partido PSOL, quer que o Estado se vire. E eu também acho. O Estado que se vire. Mas vai sair do bolso do brasileiro.
Dane-se. Se o povo brasileiro, se o jovem brasileiro tiver um pingo de vergonha na cara, culhão, coisa que mostrou não ter. O Collor tava aí solto, depois de saquear as poupanças, arrebentar com a vida das pessoas. Então a gente já sabe que não tem culhão. Então não adianta ficar chorando. Vão todos cagar no mato. Se vocês querem uma mudança, uma revolução, então façam a revolução. Os velhinhos que tenham seu dinheiro de volta. Agora, o Collor foi preso. Enfim, por mim já estaria no colo do capeta faz tempo. Esse cara desgraçou muita gente. Estão falando o seguinte, por que prenderam o Collor agora? Ah, um absurdo, cortina de fumaça. E daí? É isso, cara. É o Brasil. Alexandre de Moraes de novo entrando em cena. Por quê? Fizeram a intimação do Bolsonaro no hospital, estão perseguindo o Bolsonaro, começou a repercutir no mundo inteiro essa intimação com o Bolsonaro, achando certo ou não, começou a repercutir. Teve esse escândalo, como eu já disse, do INSS, e precisa de algumas coisas mais para abafar o caso. Olha, existe o útil e o agradável nessa situação. A prisão do Collor abafa um pouco esse caso do INSS, que a Globo já começa a falar menos. Não, temos outra pauta para falar. Deixa o INSS do Lula envolvido, irmão do Lula, tudo, os companheiros, tudo envolvido. E a população não vai fazer nada. Eu vi o Ratinho, o apresentador Ratinho falando, o que mais me entristece é que não vai acontecer nada. E não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque vai acontecer igual aconteceu com o Collor. Roubou a população e ninguém fez nada. Roubaram agora os idosos e ninguém vai fazer nada. Porque esse é um povo, o brasileiro é um povo covarde, um povo acomodado, um povo vagabundo que tem medo de lutar pelos seus direitos. Gosta muito de ficar gritando na internet, de ficar idolatrando político. O Lula voltou à cena do crime. Ele fala, absurdo, absurdo, o STF que pôs o Lula. E o Collor? Quem que pôs ele de senador de novo? Foi o STF também? Ou foi os próprios brasileiros que votaram nesse cara? Então, meu Deus, presta atenção. Não vem culpar só o sistema, não, se o povo é frouxo, o povo é covarde e ao invés de lutar pelo Brasil, fica lutando por político. Ah, não, meu político é mais honesto. Honesto é o cacete. Não tem político, pelo menos os que estão aí, alguns podem até não estar com a mão lameada de corrupção, mas de alguma forma estão protegendo corruptos, como aconteceu na eleição agora do Hugo Mota e do Alcolumbre. Eu sempre falo, a família inteira do Hugo Mota em corrupção. O que ele vai fazer? Vai fazer nada. Você acha que ele vai bater de frente com o sistema? Vai nada. O primo do Alcolumbre foi pego no tráfico de droga. O que vai fazer com ele? Nada. Nada, nada. Então, cortina de fumaça? Sim. A prisão do Collor é uma cortina de fumaça para tampar essa corrupção do INSS e a Globo, esses militantes esquerdistas comunistas, pararem de falar um pouco. Mas existe uma outra causa também. Dizem que o Collor vai para Papuda, ou seja, uma prisão tecnicamente normal. Não vai ser lançado acho, né, que não será lançado com traficantes, estupradores, etc, etc. Acredito que não vai acontecer isso, mas ele vai para Papuda, uma prisão normal. Abre o precedente para quê? Para que Bolsonaro seja preso. Bolsonaro, cara, olha, cada dia que passa ele está mais perto da prisão. Injustamente, mas está. Porém, culpa dele mesmo. Porque quando ele ficou gritando lá, deixa de ser canalha, Alexandre de Moraes, ele tinha milhões de pessoas, guerreiros. Ele tinha milhões de guerreiros nas mãos. E por que guerreiros? Porque as pessoas foram lá em Brasília, perderam a cabeça, destruíram tudo lá. Então, se fosse bem articulado com uma cabeça pensante de líder, o povo tomaria o poder. Tomaria, porque tínhamos o presidente, queira ou não, é o senhor do exército, e mais a população. Nós teríamos acabado com o comunismo no Brasil, mas o Bolsonaro impediu que isso acontecesse. Então, mesmo que não tenha corrupção, ele foi lá e está com as mãos sujas pelo que estamos passando agora. Então,
abre o precedente, vamos enfiar o Collor numa cadeia comum, sabe para quê? Para quando a gente prender o Bolsonaro, ele não ficar numa cadeia 5 estrelas como ficou o Lula. Ele vai ser mandado para Papuda também, cadeia comum. É tudo perseguição do Alexandre de Moraes. Tá certo, é um jogo, gente. É um jogo. Você tem o mal de um lado e o bem do outro. O Bolsonaro não fez parte do bem. Ele se fingiu que era do bem, mas jogou com o mal. Tanto jogou com o mal, gente, que, pelo amor de Deus, né? Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Além do Valdemar, olha quem tava. O próprio capeta. Bolsonaro! 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 Quem poderia imaginar que ia dar errado? Quem poderia imaginar que esse senhor que desgraçou a vida da população brasileira e ainda foi senador, apoiando o Bolsonaro, ia dar errado? Quem poderia imaginar que com Valdemar, outro corrupto, condenado, poderia alguma coisa dar errada? O que começa errado, termina errado. O governo começou errado, as articulações começaram erradas com corruptos, vagabundos. Você esperar o quê? Daí o Bolsonaro foi lá, apoiou o ministro, o irmão do ministro Gilmar Mendes nas eleições municipais. Apoiou Ricardo Nunes, que está ligado ao Kassab, que é outro, né? Como o próprio diz o Pitoli, é o mal do Brasil. Isso aqui é o quê? O que me deixa mais indignado é isso aqui também. O pessoal o Flávio Bolsonaro, esse é outro. Senador que está com o rabo preso. Nunca que o Flávio Bolsonaro vai bater de frente com o STF. Sabe por quê? Porque ele tem o rabo preso. Ele votou contra a Lava Toga. E ele escreve o seguinte: o ex-presidente Collor de Mello foi vítima. Me perdoa o palavrão, gente. Fernando Collor de Mello foi vítima. As pessoas que ele roubou, que ele confiscou as contas, foram vítimas. Pais de família tiraram a própria vida, como foi o caso de um dentista no Rio de Janeiro. Ele perdeu o dinheiro, ele perdeu as finanças que ele ia usar para comprar um apartamento e pagar a faculdade da filha. Do dia para a noite ele se viu sem nada. Vítima foi ele. Collor vítima? Você tá de brincadeira, né, cara? Você tá falando com quem, velho? Você tá falando com quem? Sério mesmo, você tá falando com quem? Você acha que você tá falando com quem? Que a população é tão... Tudo bem, né? Que votou no Collor de novo. Sabe, eu não sei. Eu não sei se ele tá certo, o Flávio Bolsonaro, em postar isso. Porque ele acredita piamente que a população é retardada mental. Fracos, covardes, que não vão fazer nada e ainda acreditam nele. Entendeu? Eu acho isso um absurdo. Mas ele sabendo o povo brasileiro que tem... Ele posta isso. Ex-presidente Collor foi vítima de mais um ato de ódio do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, que vão todos pro colo do capeta. Pessoas têm que lutar realmente pelo Brasil. Do lado de Collor, Valdemar e o Zé, vítima. Ah, você tá de palhaçada, né, cara? Ó, eu escrevi o seguinte, ó. Dando risada, quer rir pra não chorar, gente. Independente de como ou por que foi, Collor deveria estar preso desde 1991, quando destruiu famílias. Seu pai será o próximo. Ninguém mandou baixar as calças para os corruptos enquanto estava no poder. Agora, meu filho, aguenta. Aguenta. Você não fez pacto com o capeta? O Bolsonaro não fez pacto com o diabo, com gente ruim, gente que levou pessoas à morte? Você acha que isso vai sair impune e ainda levando o nome de Deus para baixo para cima e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? É, meu amigo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá aí, ó. Só que acontece que o Bolsonaro não vai ser liberto não, pelo contrário. O Bolsonaro vai ser encarcerado. Porque ele zombou, ele se uniu a vagabundos, a corruptos e ainda por cima usou o nome de Deus. Você tá de palhaçada. Enfim, cortina de fumaça, sim. Além da cortina de fumaça, foi útil e agradável, cara. Foi, ó. Ele matou 2 coelhos com uma tacada só, o Alexandre de Moraes. Ele colocou um panos quentes nas notícias da INSS e, além por cima, abriu brecha para meter o Bolsonaro na cadeia em uma cela comum.
Se Bolsonaro for preso, se for preso, eu acho que será até outubro. Será? Enfim. Plantou Bolsonaro. Se uniu com porcos. Não tem jeito, meu amigo. E além de tudo, usou a palavra de Deus, a fé das pessoas. Triste é aquelas pessoas que ainda acreditam em vocês. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like para fortalecer pessoas que estão lutando pelo Brasil, não pessoas que estão lutando por políticos. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comenta aí o que você acha de tudo isso. Refutem o que eu falei, apenas refutem o que eu falei. Forte abraço, tchau, tchau.